Escolha muito bem quem você vai botar dentro da tua casa quando você estiver trabalhando. Principalmente se você tiver criança ou idoso na sua casa. Idoso que não consegue falar, que não consegue mais se defender. Escolha muito bem quem é que vai ficar com essa pessoa. Quem é que vai ficar com a sua criança. Observe se a sua criança está agitada, se a sua criança está diferente, se a sua criança chora muito quando você sai. Deixa eu te contar esse relato aqui de uma amiga minha. Uma amiga minha, ela tinha uma filha de 4 anos. E essa minha amiga tinha acabado de ser promovida em um cargo numa empresa importante aqui na minha cidade. Ela estava trabalhando muito, ela tinha que abrir a empresa e fechar a empresa, ou seja, ela não tinha tempo para a filha dela. Ela estava trabalhando muito porque era um cargo importante, era uma empresa rigorosa. E a gente sabe que a quem muito é dado, muito é cobrado. Foi, aumentou ela de cargo, mas ela tinha que se esforçar ali o máximo para se manter no cargo que ela conseguiu. O que acontecia? Essa criança de 4 anos, toda vez que essa mãe saía, essa criança chorava, ela chorava muito, de se jogar no chão, de segurar a mãe, de pedir para a mãe não ir, mãe não vai, mãe, pelo amor de Deus, fica comigo. E a mãe achava que era pirraça. Por que a mãe achava que era pirraça? Porque a menina que tomava conta para ela, que trabalhava na casa dela, falava assim: ai, dona fulana, quase que falei o nome da pessoa. Ai, dona fulana, pode ir, daqui a pouco ela se acalma, ela é assim mesmo. Aí, 2 minutinhos depois que a senhora sai, ela tá bem, eu vou brincar com ela, já vai ficar bem. A menina pegava a filha dela no colo, a filha dela não queria, fazia força que não queria, queria a mãe. E a mãe achava aquilo normal, não desconfiou de nada. Até que uma vizinha ficou curiosa que tanto aquela criança chorava, porque a criança, além de chorar, fazia barulho. Ela escutava barulho de porta, socando, porta batendo. A vizinha teve a curiosidade de saber por que aquela criança chorava tanto. E ao contrário do que a empregada falou, não era assim que a mãe saía, a criança parava de chorar, isso não acontecia. Mesmo dentro depois da mãe ter saído, aquela criança chorava, esgoelava, gritava. E aí a casa dessa minha amiga, é casa térrea, né, casa no baixo. E a casa da vizinha era uma casa altos e baixos, que de lá da casa da vizinha dava pra ver dentro da casa da minha amiga. O que essa vizinha fez? Teve um dia que ela ficou curiosa e ela olhou para ver o que tanto acontecia ali, por que daquela gritaria. Sabe o que acontecia? A empregada trancava essa criança de 4 anos no banheiro. Falava coisas. Não falava alto para que os vizinhos escutassem, mas falava palavrões, falava coisa daquela criança, ameaçava, falava coisa horrível da criança. Enfim, a vizinha tomou coragem e contou para essa minha amiga. Falou assim, ó, se você quiser acreditar, você acredita. Se você não quiser, é um direito seu. Mas quando você sai, acontece isso, isso e isso. Isso é com você, se você quiser acreditar. E a vizinha falou assim, ó, e eu fiquei curiosa, olhei mesmo, tá acontecendo isso, isso e isso na sua casa. Aí essa minha amiga conversou com a criança falou que não estava acontecendo. Por que a criança falou isso? Porque a criança teve medo. Mesmo a criança falando que não estava acontecendo, essa minha amiga acreditou na vizinha e mandou a moça, dispensou a moça. Depois que ela dispensou a moça, a criança teve coragem e contou o que acontecia. Não era só isso que acontecia, não. A criança contou muito mais coisas. Contou, inclusive, que essa mulher, que era uma mulher, não era uma menina nova, não. Era uma mulher, já mãe de filhos, mas ela fazia isso com o filho dos outros. Ela já tinha família, já tinha marido, tinha filhos. Era uma pessoa que, aos olhos, assim, normal, a gente olha e fala assim, ah, pessoa de responsabilidade, uma pessoa que já tem a casa dela, já tem a família dela. Se não é, deveria ser uma pessoa de responsabilidade com o filho do outro, né? Já que ela cuida, já tem os filhos dela, ela sabe o que é ser mãe, sabe como dói uma mãe ver um filho passando por certas coisas. Enfim, a criança falou até que essa mulher pegava ela e botava ela nos teitos. Ela obrigava a menina de 4 anos a mamar nos teitos dela. Você tem ideia da loucura da cabeça da pessoa. A criança só contou isso depois que ela foi embora e que ela se sentiu segura. Ou seja, a criança não contava para a mãe porque ela falava coisas
que a criança sentia medo e não contava para a mãe. Mas a criança já estava dando todos os indícios que algo de errado estava acontecendo. Mas a mãe, que está ali muito ligada, muito focada no trabalho dela, ela não conseguiu prestar atenção, porque ela estava com foco em outra coisa. Porque a criança estava dando indícios, a criança estava agitada demais, estava muito agitada. Não é normal a criança ficar tão agitada assim. No primeiro dia até porque a pessoa é estranha, a criança não conhece. Já passou um tempo ali, a pessoa já mostrou-lhe a bondade e a criança ainda não se acalmou. Se seu filho está ficando assim, você bote câmera na tua casa, você finge que vai trabalhar e volte, se possível volte a pé, se você sai de carro ou de moto, volte a pé para não fazer barulho e veja o que está acontecendo na sua casa, que não é normal. Idoso também, se o idoso não fala, você vê que o idoso está diferente, está agitado, procura ver o que está acontecendo. As pessoas estão enlouquecidas. Infelizmente está cheio de psicopata solto, por exemplo, isso é coisa de psicopata. Tá cheio de psicopata solto por aí, fazendo maldade com os outros, ganhando dinheiro para fazer maldade com o filho dos outros, com o idoso dos outros, com a casa dos outros. Eu postei um vídeo aqui essa semana falando de coisas terríveis que acontecem dentro de uma casa quando a patroa sai de casa. É claro que não é toda, eu também sou doméstica e eu respeito muito a casa dos outros, eu tenho muitas colegas que respeitam a casa dos outros, mas infelizmente em todas as profissões tem muito psicopata por aí solto, infelizmente. E eu vejo que tem muitas pessoas que tem ódio, tem um ranço do outro que está pagando. Eu não sei se é um título de inferioridade, o que acontece. A pessoa tem uma raiva do outro, principalmente se for pessoa assim, de baixa renda, assim como eu, que eu sou podre, mas eu me esforço, quando eu preciso de deixar alguém na minha casa, eu me esforço ali pra pagar a pessoa tipo que perde o respeito, tipo assim, ai, como assim, tá pagando, ela é podre também, e tá querendo ser patroa. Não é isso, gente, a gente se esforça a pagar alguém, é porque a gente precisa do trabalho desse alguém, né, que ninguém vai estar aqui rasgando dinheiro. Quando eu preciso de alguém, é porque para cuidar da minha mãe, quando eu preciso fazer alguma coisa de extremamente importante, aonde eu não posso estar levando ela. Porque na maioria das coisas que eu tenho que fazer, eu procuro encaixar ela no meu horário, no horário que meu esposo está em casa, que a minha filha pode ficar. A gente sempre procura encaixar ela no horário que a família pode cuidar. Mas é claro que chega um momento onde vai precisar que alguém fique, porque nem sempre dá para encaixar. Às vezes uma criança, tem 2 crianças, às vezes a criança passa mal, tem que sair de repente. Então vai ter um momento na vida que eu vou precisar deixar com outra pessoa. Só que hoje eu, graças a Deus, tenho abriu meus olhos. Hoje eu consigo enxergar coisas que eu não via, que eu achava que as pessoas eram incapazes de fazer isso. Teve gente que comentou no outro vídeo, que eu falei, contei a minha história, né, minha experiência com pessoa dentro da minha casa. Teve gente que comentou que deve ser porque a menina era novinha, que a menina que cuidava da minha mãe, que aprontou, tinha 16 anos. Mas não é porque é novinha não, gente. Caráter, você traz disso. Porque eu venho de uma família muito humilde. Uma família de muita dificuldade, eu tive que trabalhar muito cedo. Com 11 anos eu estava dentro da casa dos outros já trabalhando. E eu sempre respeitei a casa dos outros. Eu sempre fui muito grata à pessoa que nem abriu a porta. Essa senhora que nem abriu a porta quando eu tinha 11 anos de idade, eu sou muito grata a ela até hoje. Tenho um grande carinho por ela e ela por mim. Porque eu sei que muita coisa que eu aprendi foi graças a ela. Eu não sabia trabalhar na casa dos outros, eu sabia limpar a minha casa, que era uma casa humilde, não tinha nem móvel quase. Então era fácil de limpar. Mas quando eu fui para a casa dela, eu aprendi muita coisa, aprendi a cozinhar, aprendi a limpar a casa mesmo, faxinar, isso com 11 anos. Por isso que hoje eu me considero uma profissional da limpeza, porque eu passei, eu dei duro, mas eu aprendi a limpar uma casa e eu gostei, eu gosto de limpar a casa. Eu peguei gosto por aquilo ali. Então, caráter, ou você tem ou você não tem, depende da idade. Não tem esse negócio de, depende da idade para ter caráter. Independente da idade, caráter ou você tem ou você não tem, vem de berço. E tem pessoas sem caráter em qualquer idade. Esse caso que eu estou contando aqui, dessa babá que fazia isso com a menininha, era uma mãe de família, era uma chefe de família. E fazia coisa horrível. Então, caráter ou você tem ou você não tem. Independente de idade, a pessoa tem que respeitar a casa do outro. Saber que ali é a casa do outro, que você está ali para prestar um trabalho,
que você, aquilo ali não te pertence. Se você precisou de algo que está naquela casa, você tem que pedir, perguntar se pode. E tem muito caso, gente. Teve um outro caso que eu vou citar aqui. Essa foi uma cliente minha que me contou que aconteceu algo na casa do pai dela. Tinha uma moça que trabalhava lá já há 19 anos na casa. Certo dia o pai dela gosta muito de pescar. O peixe do pai dela tinha um freezer do lado de fora. O peixe sumiu. Eles pescavam, deixavam lá, um dia eles faziam aquela pescada dele. Foi procurar o peixe sumiu. A casa estava em obra, estava cheia de homem lá. Ele não desconfiou da menina, ele não ousou desconfiar, já que a menina estava lá há um século. Ele desconfiou dos rapazes. Aí eles sentaram, ficaram dias puxando todas as imagens da câmera que dava para cima do freezer. Ficou lá, ó, puxou todas as imagens. Até que uma hora ele viu a câmera da casa dele, era a câmera que tiscava. Quando a câmera tiscava, a menina achava que não estava filmando. Piscou, ela pegou o peixe rapidinho, botou na sacola e saiu. Porque ela achou que na hora que piscava, a câmera desligava. Então ela aproveitou aquele momento. 19 anos trabalhando na casa. Aí ele foi saber, foi perguntar por que aquilo tinha acontecido. A menina tinha se envolvido com gente que não presta. Se envolveu com um homem que não trabalha, que era toda da vida errada e estava passando dificuldade. Mas preferiu pegar do que pedir. Porque eles falaram que eles tinham muita consideração com essa menina. Se ela tivesse conversado com ele, eles teriam ajudado. Eles teriam dado. Se ele tivesse pedido, ele teria dado. Mas ele ficou indignado por conta do que ela fez. 19 anos de trabalho. Então, quando você for botar alguém dentro da sua casa, procura saber até quem é a família. Procura saber quem é o marido, no que faz, o que trabalha. Claro que você não precisa perguntar assim, diretamente, que a pessoa pode se sentir ofendido. Puxa ali uma conversa, mais descontraída, e vai perguntando, poxa, seu marido trabalha em que mesmo? Seus filhos, como é que são? Vai puxando ali uma conversa mais descontraída. Entendeu? Que você perguntar diretamente, a pessoa pode se sentir até ofendida. Que, o que meu marido tem a ver com isso? Quem vai trabalhar sou eu. Mas influencia muito também. Família. Teve um outro caso aqui, na minha cidade, que a dona foi assaltada e depois descobriu que o marido da menina que trabalhava para ela é que estava envolvido. E a menina deu todas as dicas, que hora que ela chegava, que hora que ela não chegava. E ela foi assaltada no portão da casa dela, entrando na casa dela. A pessoa já estava ali esperando por ela. E quem deu a dica? A pessoa que trabalhava na casa dela. Aí você vai dizer, assim, não é importante, porque quem vai trabalhar na minha casa é ela e não o marido, então não é importante saber o que o marido faz. É de extremamente importância perguntar o ambiente que ela vive, o marido dela quem é, o filho quem é, trabalha em quê. E dependendo do que ela falar, procura saber se é isso mesmo. Porque infelizmente nós estamos vivendo um tempo que não dá para confiar em ninguém. É horrível falar isso, porque eu também preciso entrar na casa dos outros para trabalhar. Sei que muitas meninas boas pagam preço por causa de meninas que não prestam e que envergonham a nossa classe, envergonham a nossa turma. Tem muitas que envergonham. Mas infelizmente, nos dias que a gente está vivendo, não dá para botar pessoas dentro de casa sem referência. Você pegou referência, alguém te indicou. Aqui na minha cidade é muito por indicação. Diz assim, uma menina indica a outra. Mas mesmo que seja indicada, liga para casa onde ela trabalhou, pergunta. Pede, você trabalhou onde? Em tal lugar. Saiu por quê? Porque eu cansei, sei lá, seja lá o que for. Tem contato de lá da fulana? Procura ligar para fulana, procura ligar para alguma casa que ela tenha trabalhado e ver o histórico da pessoa, o que ela aprontou lá, o que deixou de aprontar. Aqui em Rio Bonito, onde eu moro, é fácil de descobrir essas coisas, que é cidade pequena. Então é fácil de descobrir onde a pessoa trabalhou, qual é a casa. Aqui é bem comum, é bem fácil de descobrir. Porque aqui é cidade pequena. Mas quem mora em cidade grande, que é mais complicado ainda contratar alguém, procura saber número de telefone, procura saber o histórico da pessoa. Tem que ter o histórico da pessoa. Não dá para botar a gente dentro de casa sem um histórico. Essa menina que atrontou comigo, ela não tinha histórico. Foi o primeiro serviço dela, foi na minha casa. Ela não tinha histórico. E eu confiei. Sem saber quem era a família, sem saber o histórico dela, que ela não tinha um histórico trabalhista. Então é de extremamente
Agarrou aqui, gente. É extremamente necessário você saber o histórico de quem você está adotando dentro da tua casa. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou encerrando por aqui, porque meu celular está uma benção, já está travando aqui. O celular não quer trabalhar, tá travando. Gente, ó, deixo com toda na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.